Amém, gente? Vamos orar mais uma vez pela palavra? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, obrigado por este momento. Obrigado por estar na tua casa. Obrigado por cada dia na tua presença. Obrigado por cada dia onde o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de te louvar, de te adorar. Obrigado, Senhor. Nós queremos, neste momento, apresentar essa palavra diante do teu altar. Queremos te pedir, fala conosco, que a tua palavra possa penetrar no mais profundo da alma, produzindo frutos e frutos que permaneçam. Desde já eu repreendo todo e qualquer tipo de divagação da mente, tudo aquilo que tenta tirar os teus filhos da tua presença, Senhor, de receber a tua palavra. Enche essa casa com a tua glória, com o teu amor, com a tua alegria, toma teu lugar de honra. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, vem com teu fogo, consumir toda impureza e tudo aquilo que não pertence a ti, que aqui prevaleça somente a presença do teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado por tudo, continua conosco, continua nos direcionando, nos orientando, Pai, porque sem ti nós nada podemos fazer. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Está com eco aqui, ó, no altar. Igreja, eu estava me lembrando esses dias do tempo que eu era criança. Eu estava me lembrando das brincadeiras que nós fazíamos e confesso que me bateu uma saudade desse tempo. Como foi bom o meu tempo de criança. Como eu aproveitei o meu tempo de criança. Brincadeiras que hoje os nossos filhos não têm nem noção do que eram essas brincadeiras, do que são essas brincadeiras. Quem aqui nunca brincou de polícia e ladrão, rouba-bandeira, bolinha de gude, taco? Quantas vezes eu não arranquei o tampão do dedo jogando bola descalço na rua? Como que é? Mãe da mula? E por aí vai. Hoje, boa parte dos nossos filhos só querem saber de uma tela, do celular. Estão presos a um mundo cibernético. Eles não sabem mais o que é esses tipos de brincadeira, amém? Quem está comigo? Hoje nós não conseguimos imaginar o mundo sem internet, sem telefone. Não somente as crianças, mas os adultos também. A velocidade como as coisas estão acontecendo hoje no mundo é assustadora. O avanço da tecnologia parece que não tem limite. Ô, glória. Obrigado. Olha a caneca que eu ganhei. Deus é bom. Tudo a ver comigo. Glória a Deus. O avanço da tecnologia parece que não tem limite. E na mesma velocidade que tudo isso acontece, parece que o ser humano também tem se desprendido de muitos valores, de muitos princípios. Hoje nós vemos pessoas cada vez mais individualistas, pessoas agindo sem misericórdia, amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, iracundas. Não que essas coisas nunca existiram, mas parece que isso tem tomado cada vez mais uma proporção muito maior no nosso meio, amém? E quando eu olho para tudo isso que está acontecendo, eu vejo que cada vez mais a frase que o apóstolo Pedro disse: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Quando eu olho e vejo esse mundo com pessoas cada vez mais individualistas, sem misericórdia, avarentas, presunçosas,
eu vejo, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Onde nós iremos encontrar o verdadeiro amor, se no mundo aí fora o amor está cada vez mais escasso? Quando eu olho para o mundo aí fora, é aí que a palavra de Deus faz cada vez mais sentido para mim. Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Amados, nós chegamos em um momento onde a igreja de Jesus Cristo precisa discernir os tempos, amém? A igreja de Jesus Cristo precisa discernir o seu chamado nessa terra. Chegou um momento onde a igreja precisa ter maturidade para entender e viver o que a Bíblia já tem nos alertado há milhares de anos sobre esse mundo que vivemos. Abra lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Quem encontrou diz amém. Verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Até aí. Amados, a igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade que nós vivemos. Luz do mundo e sal da terra é algo que a palavra fala sobre nós e que nós precisamos urgentemente colocar em prática. Quem está comigo? Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos falhando como igreja de Jesus Cristo nessa terra. Porque se não fizermos isso, a igreja estará cada vez mais parecida com o mundo, ao invés do ao contrário, de nós sermos um contraponto a esse mundo. O que nós, como igreja, precisamos entender é que o Evangelho de Cristo, ele é a nossa bandeira, amém? O Evangelho de Cristo é a nossa causa. Não tem como nós pensarmos diferente disso. Os apóstolos da época de Jesus Cristo, até falei isso na quinta-feira, morreram como mártires. Por que eles morreram como mártires? Porque eles fizeram realmente do Evangelho de Cristo a sua causa. Eles estiveram dispostos a morrer, como de fato morreram, por essa causa. Eles verdadeiramente entenderam a profundidade da frase de Pedro que diz: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos sem Cristo? Igreja, nós precisamos amadurecer. Vou repetir. Igreja, nós precisamos amadurecer. Nós não temos mais tempo para ficar com dissensões entre nós mesmos. Nós não temos mais tempo para flexibilizar o Evangelho, a nossa própria vontade. Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para aqueles que creem.
E isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Quem está comigo? Então vira aí para o seu vizinho e diz para ele com convicção e com força, para ele não dormir. Ei! Para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Abra lá no Evangelho de João 6, a partir do verso 60. João 6,60. Com reverência à palavra do Senhor. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Se somente tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho do Deus vivente. Até aí. Aleluia. Aleluia. O que estava acontecendo aí? Anterior a esses versos, Jesus estava falando com seus discípulos, conversando com eles, falando que eles deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, ou seja, eles deveriam renunciar o mundo de uma vez por todas, para viver as palavras de vida que Jesus estava entregando a cada um deles. Para viver as palavras de vida que Jesus estava trazendo ao mundo. Porém, muitos deles acharam muito forte essas palavras, esse discurso. Acharam muito pesado. Muitos deles se escandalizaram com isso. Muitos deles se sentiram intimidados pelas palavras de Jesus. E chegaram a dizer: duro é este discurso, quem os pode ouvir? Como está lá no verso 60. Queridos, o Evangelho de Cristo, ele não é duro. Na verdade, o Evangelho de Cristo é para confrontar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Para confrontar tudo aquilo que o mundo determina como correto para as nossas vidas. Tanto é que Jesus diz em Mateus 10:34, não pense que vim trazer a paz ao mundo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. O que o Senhor quer dizer com tudo isso é: igreja, para se ter uma vida relevante neste mundo, para se ter uma vida com propósito nesse mundo, não viva de acordo com as coisas deste mundo. Eu não vim trazer palavras de adequação a esse mundo. Eu vim trazer palavras de confronto a esse mundo. Quem está comigo?
Eu vim confrontar os valores corrompidos deste mundo. Não trago a paz, mas a espada. Igreja, o pior de tudo não é nós vivermos nesse mundo de acordo com esse mundo. O pior de tudo é viver dentro da igreja como se nós estivéssemos no mundo. De que forma? Sendo justiceiros, sem misericórdia, envolvidos em fofocas, dissensões, maledicências, competições, sendo caluniadores, difamadores, sem praticar o perdão. Vocês sabiam que não é somente a blasfêmia contra o Espírito Santo que não será perdoada? A falta de perdão também. Isso não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Quer ver? Abram lá em Mateus 6,14. Mateus 6,14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Pelo amor de Deus, se você não pedir perdão a alguém que você precise pedir, ou se você precisa liberar perdão, faça isso o quanto antes. Faça isso o quanto antes. Não negligencie os ensinamentos e os princípios da palavra de Deus, amém? Amém, igreja? Igreja, nós precisamos amadurecer. Nós não temos mais tempo para ficar com dissensões entre nós mesmos. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O amor de Deus por nós é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. E cabe uma pergunta aqui: que igreja nós estamos construindo? A igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse 3, ela estava situada numa região muito rica, na Filístia, que hoje é a Turquia, próxima ali à Turquia. E era uma região muito rica, por quê? Porque ela tinha produção têxtil. Só que mesmo estando numa região muito rica, sendo uma igreja rica, ela foi considerada por Cristo como uma igreja pobre. E ali naquela região também, por ser têxtil, muita produção têxtil, eles produziam muita roupa e distribuíam para distintas partes dali do mundo. Só que Cristo olhava para a igreja de Laodiceia e falava: vocês são nus, vocês estão nus. E ali naquela região também se produzia um colírio, que era distribuído para toda a parte do Império Romano. Só que Cristo via a igreja de Laodiceia como uma igreja cega. Abra lá em Apocalipse 3,17. Apocalipse 3,17 diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha que Deus fala a respeito da igreja de Laodiceia. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Pesado, né? Pesado. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Igreja, o amor de Deus por nós é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Da mesma forma que havia uma igreja
em Apocalipse, que era totalmente contrária aos princípios da palavra do Senhor, havia outra igreja que o Senhor se alegrava, que era a igreja de Filadélfia. Não era uma igreja tão numerosa, era uma igreja que constantemente era bombardeada por pessoas que queriam trazer heresias, ensinar heresias. Lá chega a falar até palavras satânicas. Só que a igreja de Filadélfia rejeitou tudo isso e resolveu guardar as palavras que aprenderam a respeito do Evangelho de Cristo. Tanto que o Senhor pediu para eles continuarem se mantendo firmes para que eles pudessem receber a coroa. Apocalipse 3, verso 11 diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Queridos, independente dos tempos que estamos vivendo, nós precisamos guardar a nossa fé em Cristo. Independente do tempo que estamos vivendo, precisamos guardar a nossa fé em Cristo. A salvação é alcançada por meio da fé em Cristo, reconhecendo o seu plano de redenção na cruz. Amém? Até aí nenhuma novidade. Só que para termos uma vida relevante e com propósito nesse mundo, nós precisamos guardar e aplicar o verdadeiro Evangelho de Cristo. As palavras que os discípulos disseram que eram duras, são essas palavras que nós precisamos aplicar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Portanto, essa noite é um chamado do Senhor, para cada um de nós olharmos para dentro de nós mesmos, e deixar diariamente que essas palavras nos transformem, que este Evangelho nos transforme. Porque afinal de contas, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Eu vi algo interessante essa semana na internet. Acho que era um pastor que estava falando. Ele: como eu sei que o Espírito Santo ainda está comigo? Como eu sei? Simples. Se depois de você errar, se depois de você pecar, você continua bem, se sente bem, é sinal que o Espírito Santo está se distanciando de você. Agora, se você errar, se você pecar, e se você ficar mal, se você se sentir constrangido, mal, é sinal que o Espírito Santo ainda está contigo. É sinal que Ele está te constrangendo e te levando ao arrependimento. A comunhão com o Espírito Santo é fundamental para que a gente consiga olhar para dentro de nós. Jesus disse, João 14, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, Ele mora em nós. Façamos de nós morada do Espírito Santo de Deus. Igreja, precisamos amadurecer. Nós não temos mais tempo para perder tempo. Não temos mais tempo. Nós precisamos levar a igreja brasileira a se tornar uma igreja de adoração e oração. Uma igreja cada vez mais forte e relevante nessa terra.
A Europa já foi um dos maiores palcos na história dos avivamentos. Porém, muitas partes da Europa já estão mortas por Evangelho de Cristo. Já não há mais presença do Espírito Santo. É triste porque a manifestação do Espírito Santo lá já foi algo poderoso. Irlanda, Escócia. E por falar em Escócia, existia uma igreja na Escócia, Catedral de St. Giles, em Edimburgo, que hoje tem um bar dentro dela. Essa igreja ela foi pastoreada por um pastor chamado John Knox. Ele foi um dos maiores reformadores da Europa. Um homem de uma autoridade espiritual absurda. Tão absurda que a rainha da Inglaterra na época, Mary Guise, chegou a declarar: eu tenho mais medo das orações de John Knox que 10 mil soldados do exército da Escócia contra nós. Eu tenho mais medo das orações de John Knox que 10 mil soldados do exército da Escócia contra nós. Olha isso, igreja. Nós precisamos voltar a viver tempos como esse, na manifestação do poder de Deus. Quem está comigo? O que a nossa oração tem produzido nesse mundo? Eu lembro no começo da minha conversão, mais ou menos uns 20 anos atrás, que a gente cantava bastante um louvor, que dizia assim esse louvor. Desculpa, Carla, vou cantar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia! Glória a Deus! É disso que nós precisamos, igreja. Um coração igual ao dele. Nós precisamos de disposição diária para sermos transformados pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho é transformação. Não é aceitação. Não é aceitação. Seja transformado pelo Evangelho. Duras são essas palavras. Só que ele deixou bem claro que ele não veio trazer a paz, veio trazer a espada. E eu volto a dizer, na verdade o Evangelho de Cristo não é duro. Na verdade o Evangelho de Cristo é para confrontar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E quando eu entendo, presta bem atenção, quando eu entendo o que é a graça de Cristo, se realmente o Senhor fosse agir de acordo com o que nós merecíamos, a condenação seria imediata. Portanto, vamos mergulhar definitivamente na graça do Senhor. Vamos mergulhar definitivamente na palavra do Senhor. E por falar em palavra, olha esse estudo que foi feito com base em dados científicos, hein? Pelo Centro de Engajamento com a Bíblia nos Estados Unidos.
Controlando outros fatores, aqueles que leem a Bíblia pelo menos 4 dias por semana têm maior probabilidade de participar dos seguintes comportamentos: compartilhar a fé, 228% mais de probabilidade; discipular os outros, 231% mais de probabilidade; e memorizar as escrituras, 407% mais de probabilidade. Agora, aqueles que leem a Bíblia de 1 a 3 vezes por semana têm pouca ou nenhuma diferença em relação àqueles que não leem. Como está a leitura da Bíblia? Nós estamos aqui num plano de leitura de 190 dias. Eu não vou perguntar se você está fazendo. Nós estamos em Deuteronômio. Já alcançamos o 28º dia. Ainda dá tempo. Comece agora, da onde a gente está, e depois você volta para o que ficou para trás. Mergulha no estudo da palavra, mergulha na leitura da palavra, mergulha na oração. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma arma poderosa que nós temos para viver nesse mundo. Na verdade, ela é a espada que Deus nos deu. Jesus falou que não trouxe a paz, mas a espada, e ela é a espada que Deus nos trouxe, que Jesus nos trouxe. Josué 1:8, não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Empunha a sua espada, que o Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio. Empunha a sua espada que o Senhor nos deu e comece a usá-la diariamente. Quem são os discípulos de Cristo? Os discípulos de Cristo são aqueles que exercem na prática os ensinamentos de Cristo. Amém? Discípulos de Cristo são aqueles que exercem na prática os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Tem uma história, não sei se é verdade essa história. Rei Alexandre o Grande. Chegaram para ele e falaram assim: tem um soldado que perturba todo mundo. Ele está roubando também algumas coisas. E o povo quer matá-lo, porque ele não dá paz para ninguém. Além de ser um ladrão. Aí o rei Alexandre chegou: não faça nada com ele, eu quero conversar com ele antes. Aí chegou, trouxeram ele e falou: antes de determinar a sua sentença, eu quero saber qual é o seu nome. O rei Alexandre falou para ele. Ele falou: Alexandre. Ele chegou para ele e falou assim: mude o seu nome, ou mude o seu comportamento. O que eu quero dizer com isso? Discípulo de Cristo é aquele que faz a vontade de Cristo. Discípulo de Cristo é aquele que coloca na prática as palavras de Cristo. Então, se você está se dizendo cristão e está fazendo algo totalmente ao contrário, não diga mais que você é cristão, ou mude o seu comportamento. Duras são essas palavras, mas para onde nós iremos, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Quem são os discípulos de Cristo? Hoje nós temos no nosso meio muitos justiceiros, pessoas sem misericórdia. Pessoas fazendo o papel de Jesus, determinando sentenças na vida do próximo. Esse não é o Evangelho de Cristo. Esse não é o Evangelho de Cristo. Igreja,
Nós estamos vivendo tempos onde se faz cada vez mais necessário a presença de Deus nas nossas vidas. Porque o inferno está trabalhando a todo vapor para nos tirar da bênção. A todo vapor. Só o sangue de Jesus mesmo. Os dias estão cada vez mais sombrios em alguns setores da nossa sociedade. E somente Jesus para mudar isso. Somente o Senhor para mudar isso. Mas de que forma? De que forma isso pode ser mudado? Através de mim e através de vocês. Através da igreja de Jesus Cristo nessa terra. A igreja precisa assumir de uma vez por toda o protagonismo dela nesse mundo. Tomar posse da autoridade que o Senhor Jesus nos deu ao morrer naquela cruz. E definitivamente fazer a diferença em todos os setores da sociedade. Porque os dias são sombrios. Igreja, o mundo precisa conhecer o amor de Jesus. O mundo precisa conhecer o amor do Pai. Um amor que acolhe. Um amor que cura. Um amor que restaura. Um amor que salva. Um amor que nunca falha. Um amor que não espera nada em troca. Simplesmente ama. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Amadurecimento passa pelas nossas decisões de como nós iremos reagir aos dias de luta. Como nós iremos reagir aos inconvenientes do dia a dia. Quer ver? Abra lá em Hebreus 5, verso 12. Hebreus 5, verso 12. Quem encontrou diz amém. Hebreus 5,12 diz: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisa de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Palavra de Deus. Não é palavra minha. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Seja sincero com você mesmo nessa noite. Qual tipo de alimento você está precisando nesse tempo presente? Leite ou alimento sólido? Qual tem sido o seu alimento nesse tempo presente? Leite ou alimento sólido? Alimento de criança ou alimento de adulto? Talvez você esteja olhando para a sua situação hoje, esteja com essa cara de derrota, esteja pensando que não há saída. Ah, mas eu não consigo ir para frente, eu não consigo ir para trás, nem para o lado, nem para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda. Só que eu quero te dizer algo. Há uma direção que você vai conseguir ir livremente. Sabe qual é essa direção? Para cima. Para cima, porque aqui o trânsito é livre, ó. Joelho no chão, aqui o trânsito é livre. Como tem sido os teus dias na presença do Senhor? Como tem sido os seus dias de joelho no chão? Para cima o trânsito é livre. Para cima o trânsito é livre, a conexão não falha. Não falha. Os tempos difíceis são extremamente necessários.
Presta atenção no que eu vou falar. Os tempos difíceis são extremamente necessários para que se levantem, para que sejam levantados os verdadeiros adoradores. Os tempos difíceis são extremamente necessários para que se forme pessoas maduras no Evangelho. E é isso que está acontecendo com a igreja brasileira. Nós estamos vivendo um tempo de amadurecimento. Quem quer fazer parte desse tempo? Quem quer amadurecer com a igreja? Aleluia. O que nos fará ser participantes do futuro, de futuros, dias de avivamento, será a profundidade no nosso relacionamento com o Senhor. O que nos fará ser participantes desse tempo de avivamento é quanto nós estamos mergulhados em Cristo. É quanto de relacionamento nós temos com o nosso Criador. Não basta somente ter um bom coração. Já falei isso aqui milhares de vezes, vou continuar falando. Não basta somente ter um bom coração. Até mesmo porque o coração do homem é enganoso. Será preciso mais que isso. Será preciso uma vida de santidade acima da média. Será preciso que nós sejamos perseguidores do amor de Jesus. Eu comecei essa ministração falando sobre tempos difíceis, sobre frieza do ser humano, mas quando o amor de Jesus entra nos nossos corações, quando o amor de Jesus faz parte das nossas vidas, quando nós temos relacionamento com Ele, não há espaço para frieza, não há espaço para mornidão, não há espaço para soberba, não há espaço para nada daquilo que nos tira da presença dEle. Porque quando mergulhamos no amor dEle, nós somos fortalecidos a cada dia. Quando eu tenho certeza do amor de Jesus pela minha vida, nada me abala, nenhuma dificuldade me paralisa, nenhuma luta me deixa para trás. Eu posso me entristecer na caminhada? Lógico que posso, eu sou ser humano. Mas eu reajo de forma positiva a esses dias, porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu olho para esse mundo aí fora, eu olho para a situação e penso, para onde eu vou, Senhor, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? E eu continuo prosseguindo, rumo ao alvo que é Jesus, sem olhar para trás. Eu me torno obcecado pelo amor de Jesus. Não há uma ferida que esteja aberta que Ele não pode curar. Nenhuma. Onde estão os obcecados pelo amor de Jesus nesse tempo presente? Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Vira novamente para o seu vizinho e diz: ei, chegou o momento de amadurecer. Deixa de ser criança. Chegou o momento de amadurecer, deixa de ser criança. Talvez você está chegando agora no Evangelho. Talvez você está descobrindo agora o que é caminhar com Jesus. Talvez você seja novo na fé. E tudo bem por isso. Não pule etapa. Continua passando o seu processo com Jesus. Mas mergulhe cada vez mais na palavra do Senhor. Mergulhe cada vez mais nos ensinamentos da palavra. E a maturidade vai vir com o tempo. Naturalmente, dia após dia. Anseie por essa maturidade. Abra lá em 1 Coríntios 13, verso 11.
1 Coríntios 13, verso 11. Quem encontrou diz amém. A palavra do Senhor diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Chegou o momento de nós amadurecermos como igreja. Se nós quisermos discernir os tempos, chegou o momento de nós amadurecermos como igreja. Se você crê nisso, diga amém e aplauda bem forte, Senhor. Aleluia. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? É tempo de amadurecer. É tempo de influenciar e não ser influenciado. É tempo de buscar uma santidade acima da média. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para onde nós iremos? Se somente Ele tem as palavras de vida eterna. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Antes de falar com toda a igreja, eu quero falar com você que está nos visitando pela primeira vez, você que entrou nessa igreja pela primeira vez, ou até mesmo você que está retornando ao Evangelho depois de tanto tempo afastado. Essa não é uma noite comum como qualquer outra. Esse é um dia onde o Senhor separou para estar com vocês. Essa é uma noite onde o Senhor está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Porque caminhar com Cristo é muito mais do que viver numa religião. Porque, como eu sempre falo, religião é um conjunto de regras. Caminhar com Cristo é ter relacionamento com Ele. Então, nessa noite, o Senhor está te chamando, você que está nos visitando, você que está retornando, a conhecer quem é esse Jesus, a conhecer quem é esse que tem as palavras de vida eterna, aquele que te dá paz em meio à guerra, aquele que te dá paz que excede todo entendimento humano. Esse é um chamado do Senhor para você que está nos visitando nessa noite. A palavra do Senhor diz que se me confessares diante dos homens, Jesus falando, eu te confessarei diante do meu Pai. Jesus está te chamando para ter um relacionamento real e verdadeiro com Ele. Talvez você tenha só escutado falar de Jesus, mas nunca caminhou com Ele. E esse é o momento, esse é o dia de você tomar uma decisão de caminhar com Ele. Talvez as suas atitudes até agora tenham sido na força do seu braço. Até aqui você tem caminhado somente na força do seu braço. Tem se sentido frustrado, frustrada. Parece que nada faz sentido. Mas quando nós começamos a caminhar com Jesus, nos aprofundamos no Evangelho de Cristo, Ele começa a dar sentido à nossa vida começa a ter relevância e um propósito nessa terra. Quero pedir que toda a igreja seja com os olhos fechados. Você que está nos visitando, Jesus te chama nessa noite para um novo tempo. Se você entendeu esse chamado,
Levanta a sua mão onde quer que você esteja. Não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda. Isso é entre você e o teu Deus. Aleluia. 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 Você que entendeu esse chamado, faça melhor. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Toda a igreja com os olhos fechados. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, isso. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas você se sentiu incomodado no seu lugar. Esse é o Espírito Santo te incomodando. Se coloca de pé no seu lugar também, em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Glória a Deus. Vocês que entenderam esse chamado do Senhor Jesus nessa noite, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados, cometidos em pensamentos, atitudes, palavras e gestos. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio como homem a essa terra, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para me salvar. Eu te aceito como meu único Senhor, suficiente Salvador. Não risque, Senhor, o meu nome do livro da vida. Continua de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para esses teus filhos, Senhor, que se colocaram de pé, que entenderam o teu chamado nessa noite. Que o Senhor possa se manifestar poderosamente na vida deles. Que eles possam ter um encontro poderoso com o Senhor. Um encontro que venha transformar a vida dos teus filhos. Um encontro que venha, Senhor, deixá-los, Senhor, cada vez mais próximos do centro da tua vontade. Que eles não venham se adequar aos padrões desse mundo, mas que eles venham se adequar à tua palavra, Senhor. Ao teu evangelho, que é poder de Deus para aqueles que creem. Que eles venham fazer a diferença nesse mundo aí fora. Que eles venham se aproximar cada vez mais, Senhor, cada vez mais da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, para que eles jamais saiam da tua presença. Que o teu Espírito Santo possa ministrá-los a cada dia, que eles possam nesses dias ter experiências contigo que venham marcar as suas vidas. Não permita que eles saiam daqui e sejam roubados dessa palavra, Pai. Mas que eles possam permanecer firmes. Firmes, Senhor. Porque nós sabemos que para onde nós iremos se somente Tu tens as palavras de vida eterna. Guarda-os debaixo das Tuas asas. Abençoa-os nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, pode se assentar. Deus os abençoe grandemente. Pode subir, por favor. Cadê o boas-vindas? Queridos, nós temos esses irmãos aqui, que são os irmãos dos boas-vindas. Vocês que fizeram essa oração, eles vão estar lá no final do culto, esperando você. Você que fez essa oração, passa lá, converse com eles. Eles querem anotar o teu nome, pegar um contato seu para te indicar uma célula. O que é uma célula? As células são reuniões menores que acontecem nos lares, nos parques, às quartas-feiras ou aos sábados, onde você vai poder conhecer pessoas que compartilham da mesma fé que a sua. Porque é difícil caminharmos sozinhos no Evangelho. Então, através da célula, você pode estar ali no ambiente familiar e pode estreitar laços de amizade e também conhecer ainda mais da palavra do Senhor. Amém? Então não deixe de fazer isso no final. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Para onde nós iremos, Senhor? Se somente Tu tens as palavras de vida eterna. Se você entendeu o chamado do Senhor nessa noite, se coloca de pé no seu lugar. E vamos adorar ao Senhor. Vamos glorificar o nome dEle. Vamos estender a nossa adoração ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Não trate esse momento final como uma liturgia de final de culto, mas se concentre na presença dEle, em nome de Jesus.